presidente da Câmara tenta votar nesta terça decreto legislativo que anula a maluquice bolivariana de Dilma. A Câmara dos Deputados tem nesta terça, mais uma vez, a chance de fazer a coisa certa e votar um decreto legislativo que torna sem efeito o decreto presidencial 8.243, baixado pela presidente Dilma Rousseff. Como já lembrei aqui tantas vezes, e o farei quantas se fizerem necessárias, trata-se daquele arroubo bolivariano de Dilma Rousseff, que submete, ainda que de forma oblíqua, as decisões do governo federal a conselhos populares. A Constituição estabelece, sim, a participação direta da população por meio de 3 instrumentos: plebiscitos, referendos e emendas de iniciativa popular. Os conselhos, na forma como quer o decreto de Dilma, simplesmente substituem a democracia representativa pela democracia direta. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, PMDB-RN, afirmou nesta segunda que o decreto legislativo não é mais uma bandeira da oposição, mas da Câmara. Não é a oposição, a casa quer votar. É a casa que quer se manifestar sobre o decreto e o fará. Alves já deixou claro que considera que o decreto de Dilma está em desarmonia com o princípio da separação dos poderes. Segundo ele, cabe ao Congresso Nacional principalmente formulação de políticas públicas, por meio de lei, após amplo debate entre todas as forças políticas, da situação e da oposição, sobre as mais diversas demandas de todos e quaisquer grupos da sociedade, alinhados ou não, ao governo. É só uma questão de bom senso. Lembro aqui um trecho do monstrengo dilmiano. O artigo 1º do decreto estabelece: fica instituída a Política Nacional de Participação Social, PNPS, com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. Complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos e instâncias da democracia representativa, participativa e direta. Certo, então os conselhos seriam uma forma de democracia direta, né? Só que a democracia direta que se realiza à socapa, sem que ninguém saiba. Ou o cidadão decide fazer parte de algum coletivo ou movimento social, ou não vai participar de coisa nenhuma. O texto tem o topete de definir o que é sociedade civil. Logo no inciso 1º do artigo 2º, o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais, institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações. Ou por outra, é sociedade civil tudo aquilo que o poder decidir que é, e não é o que ele decidir que não é. Fim da propriedade privada. Como observei numa coluna na Folha, o indivíduo só aparece no decreto para que possa ser rebaixado diante dos coletivos e dos movimentos sociais institucionalizados e não institucionalizados, seja lá o que signifiquem uma coisa, a outra e o seu contrário. Poucos perceberam que o decreto institui uma justiça paralela por intermédio da mesa de diálogo, assim definida. Mecanismo de debate e de negociação com a participação dos setores da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos no intuito de prevenir, mediar e solucionar conflitos sociais. Como a soberana já definiu o que é sociedade civil, podemos esperar na composição dessa mesa o indivíduo e os movimentos institucionalizados e não institucionalizados. Se a sua propriedade for invadida por um coletivo, por exemplo, você poderá participar, apenas como uma das partes, de uma mesa de negociação com os invasores e com aqueles outros entes. Antes que o juiz restabeleça o seu direito, garantido em lei, será preciso formar a tal mesa. Isso tem história. No dia 19 de fevereiro, o ministro Gilberto Carvalho participou de um seminário sobre mediação de conflitos. Com todas as letras, atacou a justiça por conceder liminares de reintegração de posse e censurou o Estado brasileiro por cultivar o que chamou de uma mentalidade que se posiciona claramente contra tudo aquilo que é insurgência. Ou por outra, a insurgência lhe é bem-vinda. Parece que ele tem a ambição de manipulá-la como insuflador e como autoridade. Vocês se lembram do Programa Nacional Socialista dos Direitos Humanos, de dezembro de 2009? É aquele que, entre outros mimos, propunha mecanismos de censura à imprensa. Qual era o objetivo estratégico sexto? Reproduz o trecho.
assegurar a criação de marco legal para a prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos, garantindo o devido processo legal e a função social da propriedade. D. Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos como medida preliminar à avaliação da concessão de medidas liminares. Dilma voltou à carga, resolveu dar uma banana para o Congresso e, em vez de projeto de lei, que pode ser emendado pelos parlamentares, mandou logo um decreto que a Câmara tenha a decência de repudiar esse arroto autoritário por Reinaldo Azevedo.